Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, não vai ser diferente. Um outro segmento, uma outra situação da qual nós estamos aqui abordando para trazer a você curiosidades, situações pertinentes à profissão, tirar as suas dúvidas. Enfim, você que comanda, você que nos sugere as pessoas, você que sugere os segmentos, e é dessa forma que a gente vai, acima de tudo, levando o empreendedorismo para as mais diversas áreas aí da nossa sociedade. Vou cumprimentar a nossa equipe inicialmente. Olá, Edinho, tudo bem? Olá, Mazinho. Olá a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 86 do No Topo Podcast. Mais uma semana aí com conteúdo bacana sobre empreendedorismo para você. Lembrar quem paga a conta, né? Lembrar do Sebrae. Sebrae SC, nosso patrocinador master. Você pensa em empreender, procura o Sebrae, faça seu plano de negócio, faça o Empretec, entenda como calcular o custo do seu produto. O Sebrae está ali para te ajudar. Siga ele no Instagram e saiba mais, @SebraeSC. Também está conosco a Melhores Imóveis, né? Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @MelhoresImóveisBNU. Faça a sua solicitação que eles encontram o imóvel que cabe no seu bolso. É isso. E aí, Sheila? E aí, pessoal, nos siga também nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Topo. Tá chegando um monte de novidades, então não perca, nos acompanhe por lá para você ficar por dentro. Nosso canal no Instagram e no Facebook é o No Topo Oficial. E para você acompanhar todas as entrevistas, você que está aí no YouTube, no Topo Podcast, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Toda quarta-feira conteúdo novo é postado. E você também pode ouvir isso aqui em áudio. Qualquer plataforma estamos disponíveis. Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Escolha a sua favorita e nos encontre por lá. Não esqueça, no Topo Podcast é o seu podcast de empreendedorismo. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, com muita satisfação. Queremos agradecer a presença e vai ser um papo com certeza muito bacana. Sempre uma área que tem muita temática, que as pessoas têm muita dúvida e é uma área hoje das mais recorrentes na sociedade. Então está conosco aí para nossa satisfação a Eluze Carneiro, que é nutricionista, influencer. Ela tem aí realmente uma carreira muito interessante e, de fato, é multitarefa, eu diria assim. Nós vamos verificando isso durante a entrevista. Eluze, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Nossa, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o contato inicial que tivemos aí para contar um pouco da minha história, de como uma nutricionista pode realmente empreender ou não, será? E para também falar um pouco de saúde e nutrição. Acho que falta muito para essa área do empreendedor. Aí é uma área que envolve as questões emocionais, como estresse, ansiedade, e acaba a saúde ficando um pouquinho de lado. A grande maioria dos empresários ainda precisam, para se destacar mais ainda, dar um olhar diferenciado aí para a saúde. Verdade. Como é que começa essa paixão pela área de nutricionismo? Enfim, como é que você inicia? Isso vem na véspera do vestibular ou já tinha esse sonho de menina? Não tinha, não. Na verdade, eu comecei quando a primeira faculdade que eu fiz, eu estava um pouco na dúvida se eu queria medicina, fiz fisioterapia, mas passei para jornalismo. Passei muito bem, por sinal, passei para jornalismo. E, na época, eu namorava uma pessoa que era um pouco mais velho do que eu, tinha uns 11 anos mais que eu, e ele foi embora para Miami. E a gente noivou, e eu fiquei naquela expectativa de casar, novinha, com 19 anos eu tinha. E aquela faculdade ali, eu ficava muito nervosa, que tinha que apresentar. Hoje o pessoal até morre de rir. Eu falo, você nervosa para apresentar? Eu tinha que apresentar os trabalhos, aquilo me deixava nervosa. Aí eu realmente decidi sair e me casei. Fui morar em Miami. E lá eu comecei a estudar inglês e surgiu a vontade, não minha, mas por parte dele, de voltar para o Brasil. Ele não se adaptou muito bem. Eu sou meio camaleão, eu acabo me adaptando bem nos lugares, assim, mas ele não se adaptou, quis voltar, sentiu falta da família e tal. E eu falei, vou voltar, mas eu preciso fazer alguma coisa. E lá, na época, eu comecei a treinar e comecei a ler revistas sobre nutrição. E como eu casei, eu tinha que também cozinhar, porque eu só estudava lá, eu não trabalhava. Ainda estávamos esperando os vistos, tal, mas eu tinha 19 anos, e não tinha uma faculdade.
Então, eu só estudava e acabava fazendo a nossa comida. Então, eu ligava, vó, como é que faz feijão? Vó, arroz. Só que eu comecei... Quando eu fui para lá, inicialmente, eu fui alguns meses antes noiva para ver como, né, a casa, se eu me adaptava. Só que eu só sabia fazer macarrão com creme de leite. E a gente foi engordando. E ele era uma pessoa que gostava de cuidar, fazer jiu-jitsu, não gostava de ficar barrigudo, só que a gente engordou porque eu fazia só coisa com creme de leite, eu não sabia muito cozinhar. Eu fazia bolo, essas coisas de criança, né? E aí eu comecei, vó, como é que cozinha? Vó, isso, vó, aquilo. E nos Estados Unidos, na época, 1999, tinha já muito... Nós temos a mesma idade, eu tenho a impressão, eu acho que e você. sim, né? Eu sou da década de 70. Quase entrei na de 80. Isso. Mas Estamos na mesma, eu e ela. Em 90... Não parece, né? Porque a nutrição me ajuda. Porque cada ano da vida é exatamente a idade que nós temos. 99 tinha 19. É isso aí. Então viu? 2000 era minha. Né? É isso aí. Sou de maio de 79. Eu sou de dezembro. Então sou mais velho que você, ó. Respeito. Você não faça um conto em casa, hein? São muitos anos, né? É isso aí. Eu acho um barato um meme que a pessoa fala assim, agora para fazer o meu registro nos lugares. Ano de nascimento. Não é assim. Tem que ficar rodando. Quando eu vi esse meme, eu falei, é bem assim. É bem assim. Tinha que começar em... E aí eu comecei a pegar gosto assim por cozinhar, por produtos saudáveis. Então tinha muito essa questão do clean label já na época lá nos Estados Unidos. Aqui não muito, aqui ainda o povo comia peito de peru com requeijão light. E comia danoninho achando que valia por um bifinho. Então, ainda não tinha, né, esse boom que hoje a gente tem muita consciência, né, sobre nutrição, produtos saudáveis, o que não faz bem. Né? Então, na época que era a galera comendo miojo. E aí, ainda comem, né, mas sabem que não faz tão bem. Antigamente achava que os sucos, né, esses sucos de caixinha era saudável, que miojo era saudável, como né? se vendia, né? Meu Deus, teve fases assim, épocas. Agora a saudável é tomar suco de caixinha. E as pessoas nem tinham necessariamente condições financeiras para poder, mas aquilo é o saudável. Então vamos começar a tomar suco de caixinha. Exatamente. Impressionante, né? Então. Vai mudando essas coisas. A gente é sobrevivente. Sim, sem dúvida. Que comeu muito químico. Muito presunto. E muito açúcar naquele Nescau, muito presunto. Né? Muito presunto. Patê, sabe aquele patê? Sim, patê é uma coisa chique. Numa época que, nossa, patê, né? Hoje você vai desmistificando tudo isso aí, né? A gente já ganhou mais consciência, né? A nutrição, ela está muito forte. Não é à toa que tem a Coca Zero, não é à toa que tem os produtos que vão se adaptando, apesar de ainda... Né, exatamente, mas terem problemas, mas já é bem menor do que era a nossa época. Sim, diminui o impacto, né? Pelo menos é químico, mas diminui o impacto ali do açúcar. Aqui não são tão jovenzinhos assim também, não, tá? Tudo aqui já passou também um período bom de vida. Vamos saber do que eu estou falando. É. Né? E aí eu comecei a pegar o gosto por cozinhar e ler, e comecei a fazer exercício físico. E, obviamente, eu mudei a nossa alimentação, não fazia mais macarrão com creme de leite, eu fazia os vegetais, o arroz integral, um franguinho e tal. E a gente começou a ficar num shape legal, porque treinava bem. Eu tinha tempo, né? Porque eu era meio que uma dona de casa, assim. Lá eu só estudava, não tinha muito a fazer, então tinha que cuidar certinho do que eu conseguia, né? Então treinava bem, então comecei a ficar no shape. Falei, gostei desse negócio, acho que eu vou fazer. Aí eu fiquei em dúvida, assim, porque aí a gente ia voltar para o Brasil, vou fazer nutrição ou psicologia. Mas eu me envolvi muito com essa questão de alimentos e de saber organizar o nosso dia alimentar, de comprar produtos mais saudáveis. Então, eu comecei a me apaixonar por isso. E aí eu vim para... A gente voltou, eu estudei sozinha lá, passei também em nutrição, era só 40 vagas e consegui passar. Mesmo assim, sem preparar uma preparação. E essa época tinha vestibular, que é a época que eu também entro, ali era pegada. É diferente de hoje em dia, que tem concorrência, mas na época... na época, ali, nutrição era 14 para 1. Olha aí. E eu entrei. Muito bom. Estudasse bastante nos Estados Unidos. Então, estudei. Eu acho que eu estudava muito bem também, porque eu queria passar para medicina, então eu acho que tinha um pouco... Você morava onde aqui no Brasil? Onde é que você morava? Eu sou de Florianópolis. Tá de Floripa mesmo. Isso, né? Eu sou manezinha da ilha. Perfeito. E aí eu fui e entrei para a faculdade.
Na faculdade, eu também já me envolvi com várias coisas, né? Então, falando dessa parte de empreendedorismo, né? Eu vendia... Quando era criança, com 6 anos, eu comecei a empreender, né? Então, eu montava a lojinha na frente de casa, vendia suco, limonada para as pessoas que passavam na rua. A gente fazia pulseirinha. Na época, a gente pegava no chão assim, aqueles fios de... Fazia pulseirinha com aqueles fios e vendia bem. Eu tinha uma sócia. Aí a sócia me roubou. Foi meu A sócia tinha quantos anos? 5 ou 7? A gente tinha mais ou menos essa idadezinha de... Não, era um pouquinho mais velho, acho que 10, 8. 12 anos, né? Mas aí ela não chegou a me roubar, a gente não fez esse cálculo direito, não sei. Eu sei que a sociedade se desfez e eu sei que eu saí lesada da sociedade. Mas era coisa de criança, né? Então, eu já sempre tive essa questão de movimento, né? Apesar de ser muito tímida. Eu assim eu faço hoje palestras e tal, mas eu ainda tenho, acho que todo mundo, né? Acho que vocês também, quando vão começar aqui o Pod, sempre um evento, né? Dá um friozinho na barriga, né? Todo mundo é ser humano, quer fazer né? o melhor, e é um evento. E aí na faculdade eu me envolvi muito, né, com diretório acadêmico, com empresa júnior. Eu cheguei a ser presidente da Federação das Empresas Júniores. E a empresa júnior na faculdade é um negócio muito sério também. É uma empresa mesmo. A gente faz consultorias, as pessoas contratam a gente, as empresas contratam, né, para fazer consultorias. Então, é um negócio bonito de ver assim, né, a gurizada fazendo o negócio acontecer. A gente fazia encontros, fiz uma expedição em Santa Catarina com alguns outros colegas, né, das empresas juniores, para a gente visitar as empresas júnior. Então, tinha toda uma regulação. Então, a gente começa a aprender ali, né, muito, né, sobre o cliente, sobre fazer um projeto. Então, ali dentro da faculdade, acabei também me envolvendo, né, com projetos e comunidade. E a questão da empresa júnior é muito interessante, que ela me serve até hoje, porque lá eu fiz muitos contatos, não só com pessoas da nutrição. Então, hoje eu tenho amigos da engenharia e a gente vê que, quando eu vou olhar para trás e ver onde está essa galera, a galera também está muito bem. Né? Uma galera que realmente foi para frente, é diretor disso, montou uma empresa daquilo, saiu na revista ali com um prêmio, não sei o quê, que a empresa Legal que montou. Isso, né? Então, a gente vê que era um pessoalzinho que já na faculdade tinha interesse por empreender, e muitos deles estão assim hoje com coisas muito bacanas aí no mercado. E aí, então, quando eu me formei, eu me envolvi muito na faculdade, mas esqueci de planejar o que eu ia fazer depois. Eu sou muito de viver o momento e depois eu dou um jeito, né? E eu acho que isso também é uma das características, é uma qualidade e um defeito meu, né? Mas, assim, eu sempre dou um jeito. Né? Não sei, vou dar um jeito. Então, diz que Steve Jobs foi assim, né? Eu tenho um projeto. Tinha nada, mas depois ele deu um jeito, né? Então, eu fui trabalhar... meus pais estavam morando em São Paulo, e aí eu pensei assim, puxa, que vergonha. Fiquei com vergonha, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho... A autoestima não é das melhores. Falei, que vergonha, meus colegas todos... já sabem o que estão fazendo, acabaram o estágio, já foram contratados, o outro foi para o mestrado. Falei, não sei o que eu quero fazer. Esqueci de pensar nisso, né? E eu tinha uma coisa muito, mas assim, muito ruim, que eu pensava, eu não posso atender e cobrar as pessoas por dieta. É tão simples comer saudável. Aquilo ali me fez uma barreira. Eu falei, eu não vou atender. Eu não tenho como cobrar as pessoas. Aquilo ali, realmente, para mim, não fazia... não é que fazia sentido, é que aquilo ali virou uma crença para mim que não estava certo. E aí eu falei, vou tentar minha vida em São Paulo. Já que meus pais estão lá, vou meio que me esconder do povo aqui, porque foi muito interessante, porque eu ganhei amiga da turma, então eu era... Popular. Né? Eu era popular na faculdade, porque eu era mais velha mesmo. Porque eu me casei, fui embora. Quando voltei, entrei na Começou faculdade... um pouquinho mais tarde, né? Com 21, já trabalhava. E aquela gurizada entrou com 17 e falava, meu, que chique, ela é uma senhora, já ela trabalha, né? Eu trabalhava em loja. Quando eu vim para o Brasil, eu comecei a trabalhar na loja de um amigo como vendedora e fazer a faculdade junto. E era casada, então, 21 anos, a gurizada de 17 olhava, e eu acolhi. Aí eu me separei já logo no terceiro semestre. Então, eu acolhi, morava perto da faculdade, então,
as coisas de turma eram lá em casa, eu sempre fui muito ativa também nos trabalhos, então não era muito aquela pessoa que não participava. Então, acabei que trouxe muita gente perto de mim, e muita gente era de fora da faculdade, então iam lá para casa. Então, eu acabei virando amiga da turma, ganhei aquele presente no final, e aí fiquei com vergonha, falei, como amiga da turma, né? A gente começa a se cobrar, né? Não, né? Eles te olhavam meio como referência. Essa vai se dar bem, essa já está bem encaminhada, né? Nada. Eu não sabia o que fazer. Aí eu fiquei 6 meses duros, desempregada, lá em São Paulo. Mas eu era muito bobinha, porque eu ia para as entrevistas e não sabia fazer muita entrevista, né? Não sabia vender meu peixe. Eu acho que pega um pouco a questão da autoestima. Aí depois eu melhorei fazendo terapia, né? Mas aí me perguntavam, por que você merece? Eu falo, eu acho que eu não mereço mais que os outros, mas eu sou boa para trabalhar. E você precisa muito desse trabalho? Eu falei, olha, eu estou com meus pais me ajudam. Meu pai, minha filha, você tinha que dizer, preciso muito, eu estou na sarjeta. Falei, eu não sabia. Então, assim, foi muita experiência. Assim. Então, eu acho que o empreendedor tem que ficar, na minha visão, assim, né? A gente que é autônomo, que empreende, que tem que se virar, tem que estar sempre criando e buscando outras coisas, que é o meu perfil. A gente tem que estar sempre atento aos sinais, né? Porque senão você sucumbe, você fica, eu estou desempregada, né? Você fica ali no vítima. E para mim, eu falo, o que eu preciso tirar, espremer daqui de bom para mim? Qual é o sinal que eu tenho que ver aqui, né? Então ali para mim foi muito aprendizado, assim, para também aprender um pouquinho mais, levar a autoestima, vender o meu peixe, saber que todos nós, né, estamos aqui para servir e a gente tem que mostrar o que a gente tem de bom mesmo, né? E eu, desde lá, tinha aquela crença que eu não vou cobrar para fazer dieta. E aí eu comecei a trabalhar com alimentação escolar, né? O pessoal conhece como merenda, né? Popularmente. Isso. Lá em São Paulo, eu trabalhava como coordenadora de escolinhas, né? Então cuidava de algumas escolas, gerenciava algumas merendeiras, né? ou as cozinheiras, elas gostam de ser chamadas algumas de merendeiras, outras de cozinheiras. Então gerenciava aquela micro área ali e fazia controle de estoque. Então tudo isso foi me trazendo conhecimento nessa área de cozinha, né? Que é bastante complexa, né? Muito. E aí de lá a empresa gostou muito do meu trabalho, me mandou para a Serra, no Espírito Santo, que é do ladinho de Vitória. E lá eu coordenei, eu entrei aí como coordenadora de toda a unidade. Então, eu estava como a chefona, né, a coordenadora. Debaixo de mim tinha uma equipe de 10, 11, 12 nutricionistas e mais embaixo, né, não dizendo que o trabalho é maior ou menor, né, mas organizando tudo, lá na ponta as merendeiras. A gente chegou a ter 400 funcionárias. Né? Nossa, é um batalhão. Então eu cuidava de toda essa parte da empresa, né, do RH, de contratação, tem tanta história engraçada para contar, de controle de estoque, de enviar comida para as crianças. Tinha um CD, né, não sei como é que chama, um galpão que a gente recebia, então eu tinha que controlar o meu estoque, cobrar as nutris para controlar os estoques nas escolas, para a gente evitar desperdício, fazia trabalho de educação nutricional, então a gente praticamente gerenciava aquela unidade ali e, claro, tinha que prestar contas. Então, ali fui aprendendo muito sobre organização, que são administração, controle, um pouco sobre financeiro, que são coisas que a gente não aprende na faculdade. Então, você vai ver o pessoal da área de saúde aí, né, até muita gente ganha bem, né, a área médica, mas você vai ver os caras não têm muita noção, né, de administração da própria clínica, em investir, em controlar os custos. Então, nossa área de saúde a gente tem um pouco de deficiência nisso para quem não vai atrás, né? Lógico, tem muitas pessoas que vão estudar. Mas eu, como só vivi o presente, né, não estava muito ligada, eu acho que sou meio avoada assim mesmo. E aí eu, de repente, lá conheci o meu próximo futuro marido, então, segundo marido. E a empresa lá acabou finalizando o contrato e o meu ex-marido era aqui de Blumenau. E aí a gente casou, né, a gente veio para Blumenau para casar, então saí lá, né, de Vitória, no Espírito Santo,
E aí viemos para cá. E aqui surgiu a oportunidade, ele entrou como sócio de um empreendimento aqui, de um restaurante, e surgiu a oportunidade de eu trabalhar dentro de um restaurante, né, que é uma pizzaria. Mas eu falo assim, mas um nutricionista na pizzaria, o que ele vai fazer, né? É isso aí. E aí foi interessante, olha aí os sinais, os aprendizados que a gente tem, porque isso me trouxe, né, a merenda, a alimentação escolar me trouxe o know-how de um gerenciamento, de como que eu poderia entrar dentro da pizzaria e trabalhar a nutrição, né? Então, ali eu desenvolvi o cardápio, né? Então, você vai ver umas abobrinhas lá no meio. E a pizza vende muito aqui em Blumenau. Não sei se pode falar quem é. Pode, não tem essa marca nenhuma. E é uma pizzaria muito cativa aqui. As pessoas gostam muito. Quando eu falo o nome, todo mundo fala assim, ai, a Mortadela, né? Que é uma pizzaria muito conhecida. E você vai ver, o produto é de qualidade. Você come, você não sai estufado, né? Você vê que a mortadela tem qualidade. Então, esse foi o meu trabalho, desenvolver bons fornecedores, que foi o que eu aprendi lá, né? Negociar custos, ver a qualidade do produto, ver o que eu estou pagando. Treinei funcionários lá no início, né? Treinei funcionários, aí fiz toda aquela parte que a nutrição tem, né, como função, né, de cuidar da higiene, então as vestimentas, a touca, ensinar a lavar a mão. Fiz o cardápio da grande maioria das pizzas, né? Agora já mudou, algumas mudou não. As iniciais ainda estão lá no cardápio, então as abobrinhas, berinjela, tudo culpa minha. Então, trazer nutrição para dentro de uma pizza e deixar ela saborosa, gostosa também. Fazer o controle do estoque. Então, tudo que eu aprendi na merenda, eu consegui aplicar lá, né? Eu fazia todo o gerenciamento, criei planilhas também de controle de estoque, entrada, saída, qual que é o nosso consumo semanal. Então, não são aqueles estoques bagunçados, né? O estoque que tem o controle. Na merenda, a gente está assim, ó, com o estoque zerado. Por quê? Eu nunca me esqueço. Até em casa, hoje, eu ensino isso para os meus pacientes. Né? Estoque parado é dinheiro parado. Então, a gente ainda tem aquela cultura que os nossos pais deixaram para nós de estocar comida em casa. Verdade. Né? Então, não precisa mais. Acaba estragando, vence, né? Da inflação, né? Então, estocava, vence, a pessoa come à toa, estoca um monte de Doritos lá. Aí fica comeu todo o estoque que era do mês, ele comeu. Né? Então, tem um alimento que perde a qualidade por estar lá armazenado há mais tempo, vence, né? Porque a pessoa tá com aquele estoque lá todo panturrado, nem viu que a bolachinha lá, que o tempero venceu já há muito tempo. Exato. Pega fungo. Então, esses negócios de farinhas, farelos, sementes, isso é um negócio que tem que ter mínimo em casa e tem que rodar bastante. Você lavar os potes. Então, às vezes, a pessoa não tem nem noção do que tem em casa, principalmente de não perecíveis, né, de estoque. Geralmente, os vegetais e as carnes, hoje acho que a gente tem mais controle, não tem mais aqueles freezer que a gente tinha em casa quando era criança, né? Exato. Os pais estocavam porque... Aqueles freezers horizontais, inclusive, que eram um gigante, você abria... E eles tinham que estocar, porque tinha tal da inflação, né? Que no dia seguinte o negócio marcava o preço todo dia, né? Era um negócio que eles tinham que se prevenir mesmo. Então, a gente ainda pegou um pouco dessa cultura, né? As pessoas ainda têm essa cultura. Então, eu também trabalhei com estoque pequeno. A gente ouviu falar, nós não vivemos isso, nós ouvimos falar que isso acontecia. Assim, bem de longe. Temos que cuidar, porque eles acham aqui, eles vão se achando mais novinhos. Os antepassados... Pesquisa do Google Freezer horizontal, o que é isso? Não faço ideia do que seja isso. Esse é da época dele. O meu era vertical lá em casa. Horizontal é Jurassic. Mas ele chegou a ver também, que entendeu? Loucura, né? Isso que a gente tá falando. Inclusive ter mais de um em casa. Do horizontal, ter 2 freezer horizontal em casa. Olha aí, ó. Com milança, né? Mas lá na época era organizado. Hoje a gente, como facilitou, você atravessa a rua e compra, né, uma tranqueira que você queira comer. Hoje, lá na época, o estoque era feito para estocar mesmo, para ter direitinho. Exato. Hoje não, por isso que eu falo assim, né, atenção, porque se você tem em casa, você vai comer,
né? Hoje o comer emocional está muito evidente, né? E a pandemia piorou, triplicou a ansiedade das pessoas e o descontar está indo na comida, né? e na bebida também. Também, né? Então, as pessoas precisam olhar para essa área. Eu vou mudar um pouquinho aqui, né? Estão rindo aí, ó. Sheila gabaritou ali quando falou da bebida junto, até riu. Trabalhando no home office, calcula. Vou falar do sono aqui também. Uhum. Galera nerd gosta de dormir tarde também. Né? Gosta de... O pessoal que está aí, né? A gente está nos home office, não tem hora, né? Eu acho que um pouco ajudou, né? Tem muita gente que fala, né? Home office, estou mais perto da família, consigo, né, ter mais calma, né? Mas também os horários complicaram para muita gente, né? Não consegue cumprir horário, vai tocando até, né? Ou vai picando. Então, a rotina deu uma mudada. E isso faz um diferencial enorme na tua carreira de sucesso. Né? A gente olhar para essa coisa. Então, ali, continuando, fiz toda a parte da mortadela, do que eu sabia, trabalhei um pouco lá com eles, e aí surgiu os amigos pedindo, faz uma dieta para mim. Eu falei, ai, meu Deus, tinha que quebrar aquela crença, né? Falei, gente, como é que eu faço? Não sei, eu aprendi lá na facul, mas nunca treinei, né? Já tinha tentado fazer algumas dietas, mas não tinha conseguido. Ai, engravidei, Lu, nunca me esqueço. A minha melhor amiga aqui em Blumenau foi a minha primeira cliente. Ela sabe disso? Hã? Ela sabe? Que ela é minha melhor amiga. Não, que foi a primeira cliente? Sabe, porque toda vez que eu preciso de um depoimento, eu peço... Olha aqui, ó, nós já tivemos depoimento aqui assim, a pessoa falando isso, e aí eu fiz a mesma pergunta. Não sabia até então. Então, agora revela. Ela que sabe. Que o início sempre é difícil. Dizer, eu sou muito grata a isso. Você foi a minha cobaia. Ela estava grávida. Falei, gente, estava grávida. E aí eu comecei com um trabalho chamado Personal Diet. Eu fui lá na casa dela, olhei o que ela comia, falei, ai, tá grávida. Ela estava quase tendo neném. Eu falei, vou fazer um trabalho com você de Personal Diet, que é arrumar a tua casa, arrumar a tua despensa. Então, tudo que eu aprendi na merenda, né, eu aplicava na casa dos meus clientes também. Arrumava a despensa, tirava dos pacotes, botava bonitinho, né, treinava a funcionária dela. Como fazer uma comida saudável, como que você organiza um cardápio. Então, tudo que eu fazia lá, eu trouxe para dentro da... Então, eu organizava o cardápio de segunda é assim, como que você combina os alimentos. Então, eu treinava as funcionárias. É o dream come true, né? Pensa, alguém fazendo isso na tua casa. Ensinar a tua funcionária a ser uma mini nutricionista. Seria lindo. Então, primeiro ter uma funcionária, já seria top. Eu também acho. É o meu sonho ter uma funcionária um dia. Eu já estava feliz só nessa Menino, parte. pensa. Isso aí dá um corte belíssimo, cara. Você acha, a tua geladeira tá lá... Tô sendo sincero, né, gente? É o dream come true, né? Nós criamos um desejo aqui, muito forte. Eu também pensei igual você. Nunca tive essa funcionária sempre fui eu. Você abria a sua geladeira lá, tá muito bom, só cara. coisas saudáveis, sabe? E gostosas, né? Porque não podia, senão ela não ia ser minha amiga até hoje, né? Então, claro, ver o que você gosta. Então, é legal aqui a gente desmistificar um pouco a nutrição, achar que é só aquele peito grelhado de frango com alface. Exato. Não, era negócio gostoso. Eu ensinava, abria lá, tinha um bolinho saudável, tinha não sei o quê. Então, todas as refeições organizadas, gente, era muito, né? Realmente é um drink. Porque, Luz, eu acho que o que pega é isso, às vezes, a questão do sabor mesmo. Né? Quando a gente começa a expor, assim, eu sou sincero, vou te dizer, eu não sou um cara fácil para alimentação. O Edinho é pior do que eu, inclusive. O Sheila, já não sei se come bem variado, mas assim... Comida é variado, comida ele tá... o que pega é isso muitas vezes. Agora, você conseguir driblar essa situação e propor o sabor, vamos dizer assim, mais popular dos alimentos, acho que facilita bastante, porque a restrição está muito ligada a algumas questões em específico, pelo que eu observo, né? Aqui no caso de vocês, talvez, vou dar já uma Sim, dica não, aqui, por favor. É treinar o palar também. Sim, então, sim. Não Tem que ter fica as duas pontas, nessa né? Eu não gosto. Não.
Você não vai gostar no início, mas você tem que realmente estimular. Talvez lá na tua infância foi mais biscoitinho, tal. Você não teve realmente o estímulo Sim. dos alimentos naturais. Então, você precisa treinar esse teu paladar para ele ser mais limpo. E aí o alimento fazer mais sentido para você. Não é fácil. No começo, você vai botar e vai dizer, ai, não gosto, mas é necessário. Então, a diferença de você realmente continuar nesse, ai, não gosto, eu sou meio chato, e você, cara, eu sou como saudável. Né? Você ter essa alegria de realmente... Porque você, querendo ou não, mesmo que você seja chato, você fala, pô, mas está faltando, né? Eu precisava comer um pouquinho mais saudável. Né? Não sei se você pensa assim, mas acho que quando perfeito. a gente vem para a razão... Tu tens né? que te adaptar também, sem dúvida. E olha que interessante. Os nossos comportamentos, eles são movidos pela emoção, não pela razão. Cara que, por exemplo, o cara fuma. Cara, precisa parar. Mas por que ele fuma? Pela emoção. Não é pela razão. A razão sabe Ele que sabe que faz mal. faz mas mal. ele continua fumando pela Continua emoção. fumando. Pô, eu sei que minha alimentação é muito restrita, que eu precisaria melhorar. A tua emoção, vem lá da infância, né? Como foi o ambiente que você cresceu, os estímulos que você teve, as crenças, às vezes um tipo de alimentação é confortável que lembra a tua avózinha, né? Não especificamente você, mas a avó que faleceu. Então, eu já atendi paciente, falava, Luz, eu chego em casa, eu como só pão, eu como um pacote de pão à noite. Aí a gente foi investigando, ela assim que eu lembro da minha avó. Não, olha só. Falei, tá, tua avó morreu? Não, ela tá... Menino, então liga para tua avó e come salada. Come uma saladinha com um bolinho de carne. Aí a gente vai vendo o que ela consegue colocar ali. E aí foi assim que ela parou de comer pão. Porque ela entendeu que aquilo ali era para lembrar da avó. Né? Então, você é muito movido pelas emoções. Mas a gente precisa criar consciência. Precisa estudar. Precisa entender sobre o nosso bem maior, que é a nossa saúde. E a alimentação você faz todo dia. Todo dia você põe comida na boca. E como a gente não fala que o grande problema do país é a educação, as crianças tinham que ter educação, a educação financeira e a educação nutricional, que ninguém fala. As pessoas não sabem o que é um carboidrato, não sabem a importância da mastigação, né? E passam o dia arrotando, com o estômago estufado, com gases, com dor de cabeça, comendo as emoções, né? Então, a gente tem que cuidar muito nesse meio. Eu acho que todos, né? Mas vamos falar do empresário. Porque a grande diferença do sucesso dele vai estar nisso. Você pega Abílio Diniz, o cara se cuida, está com 90 e tantos anos, super lúcido, longevidade, cabeça boa, né? Diferente de um cara que está quase infartando, infarta com 60, 70 anos, que tinha mais um monte de coisa para fazer pela vida. Né? Então, vou mudar um pouquinho aqui o contexto, eu acho. Não, mas está perfeito. Pode, né? Por e favor. Puxar um pouco aqui. Porque são dúvidas recorrentes. Só esse ganchozinho, eu quero já passar para a Nini, mas da mastigação, por exemplo. A gente come acelerado. Engole, não come. Engole, exatamente. A pressa do meio-dia ali. Nem presta atenção no sabor da comida, né? Então, essa presença é importante. Então, é tudo na emoção. Você está comendo rápido porque você está ansioso, porque você está pensando, pô, tem que ir lá. E come mais daí, né? Porque daí mais, é rapidinho. Engole, né? Não dá aquele tempo do corpo... Não saboreia, de fato. Da tua fisiologia informar, mandei um monte de hormônio para avisar o cérebro. Então, é muito mais inteligente você ficar atento nisso. Nos teus 5 pilares da vida saudável, que é exercício físico, alimentação, hidratação, sono, qualidade de sono, dormir bem, e a saúde mental e emocional, né? Perfeito. Então, a gente precisa gerar consciência, estudar, ir atrás, pedir ajuda. Eu acredito muito nisso, mas nós estamos aqui na vida. A vida é uma experiência humana. Você tem uma só. Né? Você talvez já experimentou fazer o errado, né? Não cuidar da saúde, não comer bem, não estimular, não fazer um exercício físico de força, ficar forte. Não estou falando musculoso e fisiculturismo e virar atleta. Não, ficar forte mesmo. Porque quando você está lá fazendo força... Estou convencendo todo mundo, né? Pois é. Mas eu faço, eu estou nessa já. Eu emagreci 20 quilos. Você tem uma ideia. Se pegar para mim aí 1 ano atrás, eu fiz uma revolução grande na minha vida. Então... Muito grande mesmo. Então, eu já estou nessa vibe.
Mas não é fácil, quer dizer assim, muito claro, não é fácil, não é brincadeira. Eu sei o que mentalmente eu tive que me enfrentar, porque muito. Mas muito, da outra forma muito. que você estava lá com 20 quilos, era fácil também? Não, de era forma fácil, alguma. Tanto é né? que traziam vários problemas para dormir, já é um exemplo. Para dormir, terríveis. Então. Foi a principal mudança que eu tive que ocasionar na minha vida. A gente só tem que cuidar, né? Porque a gente foca muito. Porque não é fácil, nada é fácil. Não. Mas Empreender. essa ali, sabe, Luz, porque assim, ó, a tentação é muito grande do dia a dia e a correria sua é muito grande. Então é muito mais fácil o fast food, é muito mais fácil N situações que estão ao teu redor. O mais difícil é exatamente o que você está comentando. Entendeu? Então, você tem que te regrar muito. E a tentação ela é terrível. Ela é terrível. E eu não sou do doce ainda. Eu não tenho esse problema que muitas pessoas têm, que ter obrigado a comer um doce, tem que ter uma sobremesa. Eu gosto, mas não tenho problema nenhum. Pode estar ausente para mim sempre. Não sou fumante, então não tem uma série de situações que eu já não tenho. Mas é difícil. A alimentação em si apenas já é difícil. Sabe por quê? Porque é o teu padrão. Era o que tu conheceu. Sim. Foi como você E a construiu rotina. aí nos teus... Quantos anos? 40 e tantos anos, né? A gente tá 40 e tantos anos. Ela é mais velha do que eu, só para lembrar. É verdade. Pior que eu declarei isso, né? Tá, 7 meses mais velha do que eu. faz o corte ali. Não, eu ia só comentar, fazer uma pergunta, mas antes só comentar a importância de acompanhamento tanto da informação como do profissional. Por exemplo, uma coisa que para mim foi um paradigma, eu não tenho alimentação saudável, nada, mas, por exemplo, eu comia muita fruta, achando que estava fazendo bem, e na verdade não estava. Né? Fui entender, não, ele não pode comer só a fruta, aí tem o como fazer. Mas você pensa, não, então eu não vou comer nada industrializado, eu vou comer a fruta. Ela também pode te fazer mal se tu comer ela errado. Ali, né? Isso. Ou Então, bebe água demais, tem gente que bebe Também. 2 litros o tempo todo. então, assim, como é importante ter esse acompanhamento, seja, obviamente, com um profissional, ou seja, pelo menos de ter informação, né? De buscar informação. Estudar. Isso. Informação está aí. E aí, Edinho que eles Edinho, chamam? é. Edinho. Que eu quebrei a minha crença de não poder atender as pessoas. Porque eu vi como as pessoas não sabem sobre nutrição. Que não pode até ser óbvio, mas não é. Não é óbvio. E é ali que eu comecei os atendimentos. A minha carreira profissional como nutricionista de atendimento, né? Eu comecei atendendo domiciliar e depois fui para a clínica. Vendo como faz a diferença para as pessoas, né? Isso, exatamente. Porque mesmo quem quer, por exemplo, dá o exemplo da fruta, mesmo quem... Não, eu como fruta... Não, mas tu tá comendo errado. Então, mesmo quem quer ser saudável, precisa da informação para ser saudável da forma correta. Quando eu sentei com essa minha primeira cliente, que ela começou a me contar o que ela contava, eu falei... Hã? Que ela comia, né? Eu falei, meu Deus, tudo errado. A mulher ficou 9 meses comendo assim. E olha só que interessante. Eu cuidei das 2 gestações dela. Essa foi a primeira. No dia que ela chegou com o bebê em casa, eu estava na casa dela fazendo as comidinhas com a faxineira. Então, hoje as crianças têm 50 anos já, né? Estão com 15 anos já, são tudo mocinho. E o segundo bebê dela, ela já tinha mudado a alimentação dela. Ela falou, Lu, eu aprendi a comer contigo. Né? E a vida da minha família mudou. Né? O ambiente... Hoje a gente não chega em casa e come pão, a gente come, né, frango, a gente come um bife, a gente come um peixinho com legumes, a gente não comia essas coisas. E aí eu cuidei dela da segunda gestação. Pergunta qual que é o filho dela que ela teve trabalho para comer e qual que ela não tem trabalho para comer coisas saudáveis. O primeiro filho, uma dificuldade enorme. Não se acostumou, claro. Não se acostumou, desde a barriga. Não é depois do nascimento. Sim. Porque depois do nascimento ele já estava com a estrutura, foi na barriga. Olha só. E aí existe uma coisa. Dentro da ciência, a gente estuda, né, essa questão da mãe, né, da gestação ser bem cuidada, desde o início lá da geração do bebê, porque tudo que ela come vai formar a criança. E tem algo dentro da ciência que a gente chama de programação metabólica. Ela programou o segundo filho metabolicamente para comer saudável. Isso é fato. Tem muita relação. Os estudos disso aí vêm lá da Segunda Guerra Mundial, mostrando que filhos das mães que passavam privação na Segunda Guerra Mundial eram mais obesos. E aí vem todos os estudos, né? Que aí a gente pode marcar um outro podcast para falar sobre isso. E aí, só para não perder o gancho e te dar uma orientação aqui, já estou fazendo consulta. Não, é isso aí. O que você tem que fazer? Treino. É treino.
Você treina todos os dias para fazer o exercício, que antes você não fazia. É isso? Você era sedentário? Não, eu nunca fui sedentário, mas fazia muito menos. Por exemplo, nós sempre fomos adeptos de futebol, então jogava no final de semana. Hoje eu treino durante a semana e jogo futebol no final de semana. Mas o que você falou da dificuldade é das tentações, né? Das tentações. O que você tem que fazer? É treinar. Treinar todo dia. E o que acontece? Como você tem um padrão lá anterior, que era comer mais errado, Sim. você tem que todo dia muscular, fazer uma musculação cerebral. É muito difícil. É essa a tua dificuldade. Mas mantém. Por quê? Porque o sistema nervoso, ele é neuroplástico. Ele tem uma plasticidade incrível. Você tem aquele padrão ali, né? Dentro do teu cérebro está ali aquelas informações, né? Aquelas informações neuronais lá que você come assim. Só que novas informações começaram. Isso quem relata muito bem, é um livro chamado O Poder do Hábito. É um livro amarelinho que vale muito a pena assistir. E outra coisa que a gente comentou antes, não foi ao ar, mas vale a pena a recomendação, é o documentário do Arnold Schwarzenegger. Ali você entende muito sobre disciplina e onde você quer chegar. Então, a grande questão das pessoas que não conseguem mudar o hábito é que elas não sabem onde elas querem chegar. Eu quero emagrecer, mas... Eu tinha metas. Isso, por isso você conseguiu. Eu fiz sozinho, tudo sozinho, inclusive. Sozinho. Eu atingi porque todas as metas. Porque você foi buscar. Hoje eu estou dentro dos meus índices, todos eles corretamente. Tá vendo? Todos com altura, peso, tudo E aí, IMC, tudo certinho. Eu te pergunto, não está mais fácil agora do que no começo? Tá, muito mais. Porque você treinou e você criou esses novos sinais. Agora, é um jogo manter também, tá? Tanto é que muitas pessoas têm o chamado efeito sanfona, que daí, cheguei. Cheguei na minha meta. Agora começa a perder tudo novamente. O maior desafio é manter. E a gente volta para aquele negócio do foco. A pessoa não sabe onde ela quer chegar. Ela emagreceu, aí ela acha, emagreci. Aí volta para o padrão. Isso. Ela tem... É difícil. Tudo isso aqui... Que eu percebo, uma escorregadinha, eu já ganho peso novamente. Então, assim, eu tenho... Mas você já sabe para onde voltar. Sei. Né? Então, é isso. É estudar ou buscar um profissional. Mas o estudo também é válido, porque tem muita informação hoje. Né? Mas cuidado, porque tem muita desinformação também. Mas o nutricionista muitas vezes não passa por chata, assim, desculpa até a sinceridade, mas as pessoas avaliam isso que, tipo assim, nunca dá pra não ter um churrasco final de semana. Mas tem. Sabe? Porque isso é vida, gente. Mas quer dizer, acho que as de hoje em dia, e eu modernizou bastante. Eu ouvia muito isso. a Mariana Cunha falar que é uma outra nutricionista, então, tem vida, existe vida. Quando você vai no 8 para 80 que não dá certo, porque daí você se priva de tudo e aí você se frustra. Desequilibrado. Isso. Tipo, as pessoas não procuram, porque fica muito nessa fala assim, pô, parece que todo dia tem que comer só isso, cara. Né? Tem, e às vezes muitos pacientes meus chegam com essa fala. Isso aí. E aí eles falam, meu Deus, eu não sabia, é muito mais fácil. E tem paciente que chega restringindo mais, eu falo, por que você está comendo tão pouco? Para não engordar. Eu falei, mas está piorando, porque você vai botar vai ligar um negócio de sistema de defesa do teu metabolismo para ele poupar. Porque você está comendo pouco demais, vamos comer melhor. O jejum é perigosíssimo, né? Tem que saber administrar, né? É isso ali que ele falou. Aí eu aprendi que não era assim, ficar comendo só frutas. Né? Não está desequilibrado. Você tem muitos nutrientes e muita variedade. E aí que está a sacada de você aprender e aonde começou a vibrar para mim a nutrição. Eu falei, gente, as pessoas não sabem. Então, vamos ensinar que não precisa cortar churrasco. Da onde que vocês vêm? Vocês acham que o nutricionista não come churrasco, não come pizza? É ter? Não é. Achei que era de berinjela só. Nada. Eu, hein? Oi, Luan. Desculpa, quer concluir? Eu fui para João Pessoa, só contar, comia buchada de bode. Eu sou taurina, né? Diz que taurino gosta de comer. Eu comia como bucho do bode, eu gosto de provar as coisas. Então, assim, se tiver algum nutricionista que diz que não come doce, é mentira. Que não come pizza, é mentira. Todo mundo tem seus bastidores, né? Só que não pode ser todo dia? É isso aí, é o tal do equilíbrio. Você tem que pegar aí... Não tem a máxima do 80-20? Não sei se vocês conhecem, sim, né? Pareto. É a mesma coisa. É a mesma coisa para a tua nutrição, para a tua saúde. 80-20, para o teu estilo de vida, né? 80%. Só que aí a gente faz 80% saudável e 20% é o teu eventual. Só que a gente mudou. Sim. As pessoas comem, parece que está fazendo festinha de aniversário todo dia, né? Come docinho todo dia, hambúrguer todo dia, cachorro-quente todo dia. Então, a gente inverteu isso aí. Fala, Silvio.
Ah, e o escritório é terrível, né? O escritório tem aniversário todo dia. Tá É. louco. Entrar nas perguntas da audiência. Vamos ver aqui, Opa! trazer o que o pessoal mandou para nós lá no Instagram. Ó, a Tita perguntou assim, ó, como introduzir colágeno na alimentação? Tita, eu vou te falar uma coisa bem, assim, direta. A tua base já está saudável? Então, o colágeno ele vai só fazer efeito se você está comendo saudável. Por quê? Porque se você não come saudável, está faltando proteína na tua alimentação, ele não vai servir como fonte de colágeno, ele vai servir como fonte de proteína. Então, o teu sono está legal? A tua hidratação está legal? As tuas emoções estão bem organizadas? Ou você está cuidando disso? Está fazendo exercício físico? Então, o colágeno ele é um suplemento alimentar. É necessário, Elô? Não. Ele pode ajudar? Pode. Como que vou trabalhar com uma mulher, né, que quer tomar o colágeno? Antes dos 30 anos, bem desnecessário, não vai ajudar a usar esse colágeno. Os estudos mostram que a melhor absorção do colágeno é à noite. Lembrando que a tua alimentação ela tem que estar com um contexto bem legal para que você não descarte o que você investiu ali naquele produto, tá? Então, eu sou mais de te orientar para olhar para a tua alimentação, ver se a tua base está bem fortalecida, para depois você ir atrás de um colágeno bom, né? Aí tem que explicar como que compra, se é um colágeno de qualidade. Aí seria legal você perguntar para o profissional que cuida de você, ou até pode entrar lá nas redes sociais e a gente conversa por lá. E marca uma consulta, né? A Camila mandou assim, ó. Que conselhos você daria a empreendedores que estão pensando em entrar no setor de nutrição ou em áreas relacionadas? Que conselho? Eu acredito que essa nossa área da nutrição, vou falar uma coisa aqui que acho que talvez vai chocar, mas vocês vão entender. É uma área tóxica. A área da beleza, do estética, do ego. Então, a gente tem que cuidar muito, porque foi exatamente o que eu falei para vocês. Tem muita desinformação. E é triste mesmo ver o quanto as pessoas se deixam ser enganadas por falta de conhecimento, falta de educação nutricional mesmo, né? Então, assim, eu acredito que, em primeiro lugar, é estudar. Estuda, traz o teu negócio embasado em ciência. Tá? Que foi o que eu falei do colágeno aqui. Não vou indicar colágeno, não sei se vai funcionar, porque, né? Então, faz embasado em ciência. Vem com honestidade, porque é um meio que pode, né, dentro desse negócio do ego, dessa toxicidade toda que tem na parte principalmente de emagrecimento, e agora está piorando, né? Porque performance, longevidade. Então você vê, injeta isso, injeta aquilo, bota não sei o que lá pelo ânus para você ficar com mais longo. Então tem muita coisa assim que está esquecendo realmente do princípio, da base. Então eu te sugiro que você estude, que você venha com muita ciência, e uma sugestão é comece pela base das pessoas, que a base das pessoas está. Estamos aqui, né, em 3 pessoas, e todo mundo falou um pouquinho. A minha base aqui não está boa, a minha aqui melhorou, mas aqui ainda não está. Então, acredite no que eu não acreditava. O básico funciona e as pessoas precisam saber do óbvio. Muito bom. O que é o que você não recomendaria para as pessoas comerem? O que se faz de errado atualmente, que são produtos que não tem necessidade nenhuma das pessoas consumirem, só faz mal, basicamente? A única coisa que a gente que é proibido mesmo, que você tem que tirar, é gordura trans. Que tem embutido nos alimentos industrializados, e agora a legislação obrigou, as empresas têm até, não sei se é final do ano, ano que vem, 2024, para arrancarem isso. O Brasil é ainda um dos poucos países que ainda permitia botar essa gordura hidrogenada dentro dos alimentos. Então, gordura trans, que vem de pacotinhos, muitos biscoitos. Então, você tem que ler lá nos ingredientes. Tem que deixar a preguiça de fora e ir lá nos ingredientes, às vezes é minúsculo mesmo, você tem que ler lá. Só que a legislação está mudando muito, então vai vir estampado na cara do consumidor. Tem gordura trans. Então, você tem que ler lá. Ou é gordura vegetal, gordura trans, gordura hidrogenada. Então, isso não faz bem para a saúde tirar. Margarina. A margarina também já mudou. Então, eles também já começaram a mudar. Antigamente, ela tinha muita gordura trans e agora já está começando. Então, assim, eu acho legal
porque ela acaba sendo um produto mais barato e a gente pode pensar numa população mais, né, carente ou até mesmo pessoas que gostam mais do sabor da margarina. Então, isso também está mudando e o mercado da margarina vai começar a ser indicado por nutricionistas também, tá? Então, vai mais por uma questão de gosto. Ela não é tão natural como a manteiga, que a gente sabe que é o leite batido, mas ela não vai ter tanta gordura saturada como a manteiga. Então, acho que a grande questão ali é prestar atenção nas quantidades, né? Não exagerar em nenhuma e nem outra. E aí, outra coisa importante para você eliminar do seu dia a dia na alimentação é o excesso de produtos industrializados, porque eles têm muito aditivos químicos, corante artificial, sabor artificial disso aqui, que nosso corpo não comporta muito bem. Então, ir mais para uma alimentação, comida de verdade. Como que eu sei que é comida de verdade? É alimento ou é produto que você está comendo, né? E esse produto, hoje, o mercado está muito legal, porque ele está melhorando, ele está tirando os corantes, né? Então, cuidado com os embutidos, os industrializados e o excesso de açúcar também. Então, açúcar, nutricionalmente falando, ele não é importante para a sua vida. Você não precisa de açúcar para sobreviver, não precisa. Se uma pessoa decidir nunca mais na minha vida comer doce, talvez ela não está sendo honesta com ela mesma e está se enganando, né? Mas ela não vai ter nenhuma desfalque nutricional sem o açúcar. Então, diminua o consumo do açúcar, não é tire, evite. Num sábado, num domingo, lá na casa da sogra, no meio da semana, se eu for com as minhas amigas, mas no dia a dia, cuide. Atenção ao excesso de açúcar, porque isso é uma das coisas que está fazendo mais mal para as pessoas aí. E você comentou antes ali em passando o miojo. Importante falar um pouquinho a respeito disso, que as pessoas consomem bastante, é um alimento rápido, é aquele instantâneo, a grande propaganda que faz da questão exatamente de você adaptar o teu dia a dia à correria. Quais são os problemas do miojo? Ele é um alimento baita industrializado, principalmente aquela coisinha lá que eles põem lá, né, de que tem glutamato monossódico, né? Aditivos. E ele é lamen que chama, né? Ele é um pré-frito. Por isso que ele é bem rápido de cozinhar. Então, ele é frito lá na indústria para chegar em casa. Então, ele tem muita gordurinha ali. Então, vale a pena, se você quiser uma coisa prática e rápida, trocar ele por aquele cabelinho de anjo, né? Aquele macarrãozinho que a gente dá para neném, que é igual, né? Então, um cabelinho de anjo, você mesmo faz seu temperinho ali. Você vai botar um pouquinho de sal, bota um pouquinho de queijo ralado, bota um pouquinho de orégano. Aí você pode fazer o seu tempero de uma forma mais natural. Com certeza, aí você está ganhando muito na tua saúde se você fizer essa troca. E, claro, né, eu fiz uma troca assim bem, né, elas por elas, mas bem mais saudável aqui. Dá para fazer coisa muito mais fácil. O grande problema desses produtos, em geral, é o alto índice de sódio? Vai depender muito do produto mesmo, tá? E aí, como eu disse, assim, a legislação mudou. Agora ele vai vir assim, rico em sódio. Sim, já está vindo alguns bem produtos na caruda, já. assim, né? Então, produto alimentício é produto alimentício. O que é legal a gente entender, e isso você pode baixar gratuitamente no Ministério da Saúde. Chama-se Guia Alimentar da População Brasileira. Ali ele te ensina muita coisa. O que é uma alimentação? É uma consulta de nutricionista ali, tá? O que é comer, o que não comer. E aí ele classifica os produtos em alimento in natura ou minimamente processado. Então, é o alimento que vem da terra para o teu prato. Alimento que vem da árvore para o teu prato. Chamados orgânicos, né? Não. Não? Comida. Pode ser orgânico ou não. Ok. Então, é o alimento... Aí, o agrotóxico é outro assunto, né? Aí, é o alimento que vem natural. Então, aipim, batata, arroz. Aí, esses que são ensacadinhos, arroz, feijão, eles são minimamente processados. Eles só são limpos e ensacados. Né? O iogurte, por exemplo, aquele natural, que é só o leite, o fermento e ensacadinho ali. Sem sabor. Sem sabor. Porque aí, quando tem sabor, tem... sabor artificial de morango, Sim. Aroma artificial de morango, nem tem a fruta. Em grande maioria dos produtos. O mercado está mudando. Agora estão botando fruta e tirando corante. Né? Botando corante natural de, sei lá, de blueberry. Então, as coisas estão mudando, mas você tem um valor maior num produto mais limpo. Né? Por quê? Porque o aditivo químico lá, colorir artificialmente, é mais barato. Lógico, não bota fruta, então fica mais barato o produto, mas você está comendo químico ali, né? E isso, ao longo da vida, afeta muito, principalmente pessoas com sobrepeso e obesas e mulheres,
né, que estão na menopausa, mulheres que estão acima do peso, têm TPM, porque isso afeta muito o sistema endócrino. E aí piora os sintomas desse nicho aí. Aí a gente vai também para as pessoas que estão com problema no fígado. Então, tudo isso o corpo tem que metabolizar e é químico, né? Se você come direto, você não dá tempo do corpo eliminar. Então, aí a gente tem os naturais. Tem os produtos processados. Os processados é o quê? É aquele que bota um pouco de sal, bota um pouco de açúcar. Por exemplo, o pão é um alimento processado, porque ele vai farinha e põe açúcar, sal, tal, faz um alimento ali, né? Mas ele ainda é um alimento que dá para incluir. O que a gente precisa tirar é o ultraprocessado, que é aquele que vai ter uma adição de químicos para ficar mais tempo lá. Então, corantes artificiais, conservante para ficar mais tempo lá na prateleira. Mas, por exemplo, qual que é o ultraprocessado? Para dar um exemplo mais claro para o pessoal. Ultraprocessado, um iogurte com corante artificial, açúcar, aromatizante artificial. Se ele só tivesse o iogurte, o leite e o açúcar, ele seria minimamente... ele seria processado. O ultraprocessado adiciona um químico. Então, balinha, coisas que vai adoçando... Tudo com sabores artificiais, basicamente. Com aditivos químicos. Adoçante, aromatizante, conservante... Acidulante, isso é ultraprocessado. Então, nesse guia da população brasileira, todo mundo tem acesso, é um e-book, vale a pena baixar, ele fala exatamente. Então, eu gosto muito de vamos fazer as comparações. Coisas que come no café da manhã. Ovo e peito de peru. Ovo é alimento. Peito de peru é ultraprocessado. Aipim ou tapioca. Tapioca é o alimento. Aipim, né? É o alimento. Tapioca é o produto alimentício feito do aipim. Só que ela é processada, porque ela não tem corante, entende? Então, a gente pode fazer essa comparação. Fruta ou bolacha? Fruta é alimento. Então, isso aqui são lanchinhos que as pessoas fazem, né? Fruta ou castanha são alimentos, a bolacha é um produto alimentício. Aí, se essa bolacha tem conservante, corante, aromatizante, ela é ultraprocessada. Bolacha recheada, por exemplo. Ultraprocessada, até o talo, né? Se ela é só uma bolacha com farinha, açúcar e gordura, saudável não é. Você está comendo farinha, açúcar e gordura. É mais saudável você comer uma castanha, uma fruta. Num lanche, assim, que você está com fome, come... Ah, mas eu tenho muita fome. Como sanduíche, então. Faz um pão, bota um ovo lá dentro e bota uma cenoura ralada. Então, é prático, o sanduíche é prático e está mais saudável do que a bolacha. Né? Então, a bolacha, se ela não tiver os químicos, ela é um produto processado, não ultraprocessado. Perfeito. Então, esse e-book aí ajuda bastante. Boa dica. Ô Elô, você é muito presente nas redes sociais, né? Você tem bastante seguidor, está lá muito presente com caixinhas de pergunta, né? Interagindo. Conta um pouquinho para o empreendedor que nos segue, dos mais variados ramos, como é que foi introduzir isso aí na tua rotina? Como é que você foi para esse mercado, né, do digital? E como é que está sendo aí empreender nesse mercado? E aí a gente entra lá naquela história que eu comecei, então, a atender. Aí, boca a boca funcionou muito bem. Eu nunca fiz cartãozinho de visita, mas aí a minha amiga ela indicou muitas pessoas para mim. E aí eu fui crescendo, já não dava mais conta de trabalhar na casa das pessoas. Isso era 2009, 2010, né? E aí eu fazia muito evento na cidade, palestras. Fui contratada por uma cooperativa grande aqui da cidade, pela a Cred na época, né? Era Secred. Fiz palestras anos para eles, então palestra de educação nutricional. Então rodava esse estado todo ali pelo programa que eles têm, que é muito interessante. Inclusive, já vou fazer propaganda dentro dali. Eles têm um programa chamado Progride, que é para a comunidade. Tem um EAD meu gratuito lá, para qualquer um que quiser fazer, que ensina bastante disso que a gente está conversando. E ainda tem o e-book de receitas, tem algumas receitas. Então, é um programa, foi o meu primeiro EAD, né, um curso online, que é gratuito. Então, se você quiser, é só entrar lá dentro do site deles e pedir o acesso.
E aí eu fui fazendo comunicação, isso que eu tinha vergonha lá no jornalismo, né? Saí muita revista local, revista de fora, comecei a ser convidada para rádios, fazer programas de TV. E aí fui, né, assim, foi muito no instinto, sabe? Lembra que eu nunca me planejei muito, nunca fui muito planejadora? Foi muito no instinto, eu fazia aquilo de uma forma bem natural, né? Nunca estudei muito marketing, tinha crenças, né, que era maldoso, que eu não podia enganar as pessoas, tal. E aí eu fui fazendo muito instintivamente, assim. E aí, em 2011, eu vi um Instagram. Eu tinha entrado no Instagram e vi uma menina americana que fazia comidinha, que ensinava algumas coisas de saúde. Falei, eu tinha o meu Instagram pessoal, falei, vou montar um Instagram, porque eu achava meu nome difícil. Eu falei, ninguém vai me achar, né? Eu quero começar a comunicar às pessoas sobre nutrição, porque isso é legal. Antes ninguém monetizava, né, pelo Instagram, era realmente para educar. Aí eu montei um Instanutri. Como foi lá na frente eu consegui esse nome, né? Instanutri. E aí comecei a divulgar. Aí eu acredito que pelo nome, foi numa época aí de Pugliese, de um monte de coisa, eu comecei a crescer. Né? Começou a crescer, tanto que as pessoas aqui em Blumenau me conheciam como Instanutri, não sabiam o meu nome, porque estava só lá Instanutri. E aí comecei a compartilhava, né? Ali era só feed, não tinha stories na época, nem Snapchat, nem nada. Gente, tá vendo? É dessa época, hein? Nossa, tu é mais Pelo antiga. amor de Deus, E aí, aquilo ali começou a crescer. Gente, bati 1.000 seguidores, e um monte de gente que eu não conheço. E aí foi 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. E aí foi passando. E aí, ao mesmo tempo, a minha vida profissional foi mudando. Eu saí das casas, que não dava mais conta, subloquei um espaço, depois vi a necessidade de montar um negócio. Eu falei, eu quero a minha própria clínica, eu quero entender como é que é esse negócio. Eu tinha o desejo de montar aquilo, e eu tinha, né, uma visão de botar mais nutris para trabalhar comigo, porque eu sempre gostei de parceiros, assim, porque a minha agenda era cheia, eu não gostava de dizer, só tem que daqui 3 meses, 2 meses. Eu achava um saco não poder atender as pessoas, me chateava, eu falava. E aí eu falava, eu precisava de alguém assim, mas se você não fizer questão de ser só comigo, se você não puder esperar, tenho essa aqui para te indicar. E aí eu fui formando uma equipe de nutris que estavam novas também, e eu gostaria muito que tivessem feito isso comigo, né, de pegar pela mão, ensinar. E aí eu ensinei essa equipe, foi uma equipe maravilhosa, que a gente trabalhou em 5 nutricionistas dentro do mesmo espaço. A gente fazia eventos também, fazia grupos de emagrecimento, Então, é empreendendo o dia inteiro, né? E nesse meio tempo eu tive um produto também que eu lancei no mercado com meu ex-marido, agora ele é atual ex-marido, né? O segundo virou ex, e a gente lançou um produto também, então uma linha de iogurtes saudáveis também, clean label, não tinha corante artificial, era feito com fruta. Lançamos o primeiro leite fermentado, que as pessoas conhecem como Yakult, mas o nome certo é leite fermentado, sem açúcar e sem lactose do mundo. Só que aqui hoje a gente... aqui em Blumenau. E ficamos aí uns 2 anos no mercado. Mas aí depois a gente decidiu seguir caminhos separados, e também a gente não conseguiu a questão do capital. Não deu conta de fazer girar. Né? A gente conseguiu a grana inicial com um projeto que a gente lançou com o governo e tal, mas é muito difícil, né? Assim, era um mercado novo para nós. Então, assim, aqui no Pod, todo mundo conta das suas histórias de sucesso, mas os bastidores é perrengue, né? Sim. Eu, no momento atual, estou passando por perrengue na minha vida empreendedora. Aí eu vou entrar ali no que tu estás me perguntando, né? E aí começou as histórias do Snapchat, blá, blá, blá. Eu fiquei com vergonha, não comer, mas aí depois... E isso é legal eu contar, porque aí as pessoas vão entender assim, eu não faço porque eu tenho vergonha. E eu ouvi uma frase muito legal, que é: você é responsável pela transformação que você não gera. E isso me dá força todo dia para fazer um negócio que eu... não vou fazer porque tem gente fazendo melhor, né? Então, agora, a internet virou outra coisa. Ela virou um negócio, virou um escritório. Né? Então, lá, quando comecei em 2011, não, era genuíno, tal. Né? Agora, a gente tem que estudar.
para estar ali criando conteúdo, se você quer que o teu conteúdo de valor chegue nas pessoas, porque não vai chegar se você realmente não estudar, não fazer estratégias, não investir. Hoje a gente tem que investir, né, para as pessoas verem o teu conteúdo. Então, se você quer que isso dê certo, que isso vire um negócio, você precisa realmente seguir as regras, porque virou um negócio, virou uma empresa mesmo, né, o virtual. E aí a gente fechou a empresa ali do iogurte, mas só ali também eu já consegui mais seguidores, né? Então, muita gente, não sei se o pessoal que está assistindo me conhece, mas quem me conhece desde lá lembra do iogurte, fala, é uma pena que não tem, o projeto está lá parado, engavetado, nem vendemos, nem saiu da gaveta, está lá, mas era um produto assim fantástico, as pessoas gostavam muito e até posso arriscar dizer assim que de iogurte sem lactose, sem açúcar, era o melhor que tinha no mercado, assim, e as pessoas que consumiam podem confirmar isso bem para mim. E aí eu fui, né, empreendendo, criei a minha clínica, era muito legal também, trabalhava em equipe, era tudo que eu queria. Só que entrei naquele negócio que eu não sabia administrar muito bem. Mas fui aprendendo na marra. Tem que contratar jardineiro. Ih, não tinha botado isso na conta. Tem que botar alarme. Ai, meu Deus, não tinha botado isso na conta. Tem que pagar localização, vigilância sanitária. Aí foram coisas que eu nunca sabia, nunca ninguém... Assim, eu só fui atendendo, né? E aí, quando eu montei... contador... tá. Aí que vem o negócio, né? A gente tem que se preparar mesmo, né? E se não se prepara, aprende. Ok. Todo mundo sobrevive, quem se preparou e quem não se preparou. Só que você passa mais perrengue quando você não se prepara. Mas os perrengues te trazem experiência e te trazem realmente né, você entender o que você quer, o que você não quer. Então, eu fiquei naquele local por 4 anos, essa clínica. E aí, essa clínica, esse consultório, eu, no meio do caminho, me separei também, tomei um outro rumo, e fiquei um pouco na dúvida. O que eu faço? Vou embora? Não vou? Mas eu gosto tanto aqui. Blumenau me abriu muitas possibilidades. As pessoas me receberam muito bem. Eu tenho muito sucesso profissional aqui. Obviamente, o meu trabalho tem mérito disso, mas eu fui muito feliz aqui em Blumenau. Sou muito feliz, né? As pessoas... Eu caí assim na mão de pessoas que começaram a me contratar que eram mais influentes, e aí as pessoas começaram a me conhecer. Então, eu tive muita sorte, mas eu também aproveitei essa sorte que eu tive, né? Então, acho que a sorte vem também quando você tem uma cabeça que está ali projetando, sabendo onde você quer chegar e não desistir, né? Então, não desistir é uma coisa que estou muito agora. E um pouquinho antes de fechar tudo na pandemia, um pouquinho antes, a gente viajou, né? A gente realmente viu um negócio acontecer, eu não acreditava que ia chegar aqui. Eu, pelo menos, vejo isso, assim, que ali em janeiro, fevereiro, pandemia, já começou uns casos aqui. Mas a gente não acreditou que ia fechar, que ia ser aquele negócio todo, né? E um pouquinho antes desse boom, eu falei, gente, eu preciso parar. Já não está mais fazendo sentido uma agenda socada de paciente, um atrás do outro. Agenda para 2 meses, o pessoal não consegue marcar comigo, e é um atrás do outro, eu não tenho qualidade de vida, eu estou falando para o meu paciente dormir, eu não estou dormindo. Né? Por quê? Porque eu me separei e comecei a trabalhar que nem maluca. Então, é aquela coisa que a gente, no meio do caminho, eu fui aprendendo a ser gente, fui fazer terapia, entendendo também que eu precisava, né, viver o luto. Então, eu fui também mudando, me desenvolvendo pessoalmente, que até então, eu acho que muito isso ali, dos 30 aos 35, 38 anos, a gente está assim, e é onde você tem que estar assim mesmo, né? Você está ali, pá. E aí, não sei se tu vai concordar comigo, chega uns 40 e a gente fala assim, tá, mas qual que é o sentido da vida, né? A gente muda um pouco, eu mudei pelo menos, assim, né? Talvez até por causa da minha história, algumas coisas. Tem gente que antes, às vezes eu tenho uns pacientes de 20 anos que eu falo, gente, que pessoa evoluída, eu não pensava assim, né? Eu faço yoga, mas eu leio, vou buscar autoconhecimento. Eu falei, eu não tinha nada disso. Então, para mim, chegou aqui nos 40, né? A busca do autoconhecimento, de entender um pouco mais do que eu estava sentindo, do meu propósito. Nunca ficou não claro que o meu propósito era a nutrição. Eu tinha as minhas barreiras, mas eu fui
para nutrição de qualquer forma, né? Ensinar. Nunca isso foi uma questão para mim. Mas ali eu falei, não é assim que eu quero mais qualidade para o meu cliente, eu quero atender com mais qualidade, eu quero ter mais paz. Eu pensava assim, não tenho paz, eu estou sempre assim, ó, não consigo nem... Né? Em casa eu chego, só como, durmo e já acordo e estou sempre trabalhando. Eu falei, não está certo isso. E aí eu decidi fechar o meu negócio. Avisei todo mundo. O que pegava muito para mim eram as nutris que estavam comigo. Tinha uma equipe junto comigo. Eu falei, gente, no começo eu ficava, mas e elas? E eu não pensava muito em mim. Então, eu empurrei muito isso. Mas eu tive muita sorte de fechar antes de tudo fechar. Foi muita sorte. Antes da pandemia. Porque o meu negócio lá me custava assim, uns bons 10 a 15 conto por mês, assim, para manter o meu negócio. E mesmo com essa carta de pacientes, não estava vencendo financeiramente? Tava, mas não sobrava. Pois porque então, assim, ó, eu não tinhas... sabia administrar o negócio. Sim, sim. Eu não soube fazer o preço. Tu não tinhas retorno. O preponderante foi esse para você fechar. Isso. Então, assim, eu ganhava super bem, estava bem, né, fazia palestra e tal, mas eu não tinha também vida. Eu trabalhava e o negócio meio que empatava. Né? E aí eu pensei, eu não posso... E eu faço medidas, né? Quando a pessoa vai lá, tem uma avaliação. E uma das avaliações é na coxa. Então, eu tenho que me agachar, pensar, a mulher de 40 anos com salto alto, agachando na coxa para pegar a pinça da coxa. E toda vez que e aí chegou uma época que eu comecei a agachar, eu falei, cara, não vou ficar a minha vida inteira agachando com 60 anos, não vou. E eu já sabia que eu não ia viver só de consultório. Aí que estava a questão, eu falei, precisava escalar o meu negócio. Eu não sabia como, né? Eu precisava ganhar mais, mas não com o meu corpo presente. Porque eu preciso ter vida. A mesma vida que eu quero para o meu paciente, que ele tenha um estilo de vida saudável, eu preciso também desacelerar. Né? Até hoje, quando você é meu paciente, se eu for agachar na tua coxa, você vai lembrar que eu vou... Sempre penso isso. Eu falo, gente, eu não vou agachar o resto da vida. Eu quero ensinar para alguém agachar para mim. Deixa o pessoal mais novo vir. Não por ser mais novo, né? Porque eu agacho bem, né? Porque eu me exercito. Mas porque já não... No documentário do Arnold, a gente vê bastante isso. Porque a gente, às vezes, fica naquela crença. Não, mas parece que eu sou fogo de palha, toda hora estou trocando, né? Parece que eu enjoo das coisas. Não é, porque realmente as coisas têm... Pelo menos para mim... Ontem até um paciente falou, eu não entendo esses médicos que fecham as coisas e vão fazer outra coisa. Cara, é porque, às vezes, o negócio teve... até que eu contribuí, agora eu quero uma outra etapa. E o Arnold faz muito isso, né? E é muito legal. E aí tu sai daquela cobrança, mas será que eu que não dou certo? Meu, deu super certo o meu negócio. Só que chegou num ponto que eu falei, não é mais isso. Não é assim mais que eu quero atender o meu paciente. E eu tinha essa coisa assim, eu preciso escalar. E eu já fazia cursos de culinárias, que também eu ficava ali presente, mas tinha, né, um valor maior, porque era uma turma, né? Então, e aí falei, vou tirar o ano sabático. Nunca que eu ia conseguir fazer um ano sabático, né? Não ia dar, nem financeiramente não ia dar, porque eu não tinha me preparado, e também porque eu gosto de estar em movimento. Mas veio pandemia, fiz nada sabático, né? Fiquei presa dentro de casa, porque veio realmente ali, abril e maio foi quando eu fechei e quando a gente teve que ficar intocado, né? Não podia sair de casa. Então, eu fiquei um tempo e aí reestruturei a minha volta como de consultório. Então, eu entrei em contato com uma outra equipe também, só que agora eu não gerencio o negócio. Eu só vou lá, subloco a sala, faço parte da equipe, né? Tem vários profissionais também. Eu gosto muito assim dessa ideia de trabalhar com mais profissionais. Eu puxei 2 nutri para trabalhar comigo, então a gente também divido o espaço com mais 2 nutricionistas, uma esportiva, o outro está mais na área comportamental. Então, a gente também se dá super bem. Então, esse negócio de concorrência... Não, cada um tem o seu, cada um faz o seu, tem muita gente para atender. E aí comecei a entrar, que é onde eu estou há uns 2 anos estudando para o marketing digital. Então, agora eu fui estudar mesmo, né? O marketing digital, então quebrar algumas crenças de que a gente está enganando as pessoas, né? com os gatilhos mentais, mas usar isso, claro, você vai a tua essência ali, né? Então, no primeiro ano que eu comecei em 2019, aí parei, bloqueei, porque tinha essas crenças, falava, não tem muito a ver isso comigo, não é assim que eu quero fazer. E aí voltei a estudar em 2020,
Então, vai bater 3 anos que eu estou estudando e tenho alguns cursos, e-books, que eu já faço toda a parte do digital, né, do marketing digital, de lançamentos. Então, estou estudando, mas estou passando perrengue, que é aquele negócio da mudança, né? Pô, estou passando perrengue, assim, perrengue. Não estou... Podia vir aqui dizer, eu tenho cursos digitais, sucesso. É sucesso, já estou com 200 alunos tal. É sucesso porque o que acontece? E eu acho que isso é a grande sacada de quem tem sucesso no empreendedorismo. A alternativa é não desistir. E eu acho que o empreendedor tem muito isso, aquele que tem sucesso, né? Eu escuto alguns e tal. É isso, é saber onde quer chegar. Eu quero chegar num momento onde eu vou estar com os pacientes que querem ser meus pacientes, mas enxuta ali a agenda. Eu já vi que não dá para os 2 ser acelerado, tem que enxugar. Eu vou atender mais os pacientes que precisam de mim e vou ter meus cursos rodando. Eu vou ter negócios digitais, então eu tenho muitos projetos. E tem alguns projetos que estão engavetadinhos assim, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Projetos, e eu quero ter projetos sociais também. Bacana. Então, essa é a minha meta. E eu estou tomando muita paulada nesse meio digital de lançamentos. Estou tomando paulada atrás de paulada. Eu ainda não perdi dinheiro. Não, quer dizer, eu não vou perder, né? Ainda não vai. Então, assim, eu estou empatando, mas eu ainda não consegui continuar. Então, meus negócios eu lancei, aí parei, não quero mais. Não que não quero mais, não era assim, mas é muito trabalhoso. Não é pelo trabalho também. É porque eu não consegui encaixar com ninguém, com equipe, porque sozinha é impossível e insano fazer. Hoje eu estou fazendo sozinha. Mas cadê a vida? E aí, lá atrás eu já decidi, não é isso que eu quero. Então, eu estou procurando, né? Agora parece que o negócio vai virar agora. Então, ainda o meu negócio digital não virou. Eu estou na fase do perrengue, de passar aperto, de passar medo. Só que eu sei que talvez eu venha num próximo podcast, daqui a um ano, dizer que eu estou super bem que o meu negócio virou. Tomara. Porque eu não vou desistir. Eu sei onde eu quero chegar. Perfeito. Então, essa é a grande sacada, assim. E eu acho que a diferença é o que o negócio vibra aqui. Ó. Você já visualiza, e o Arno fala muito isso. Todo mundo vai assistir Arno depois disso. Ele fala que ele deitava com 17 anos e ele falava, eu tenho um negócio diferente aqui com os Estados Unidos. Então, é isso, é você projetar. Porque o problema das pessoas que elas acham que não tem disciplina, elas não sabem onde elas querem chegar. Eu quero emagrecer. Aí emagreceu e pronto? Não, tem que continuar. Como que eu faço para continuar magro? O que eu tenho que fazer? É isso, é isso, é isso. Então, é isso. Assim, ó, eu quero chegar lá. Pô, deu pau aqui. Lancei, mas não era assim, não gostei muito. Investi tanto e não voltou nada, zerou. Só 2 pessoas compraram meu curso. Então, essas coisas... eu fico um dia assim, desanimada, não quero mais. Aí, no outro dia, cara, como é que eu faço para ir para lá? Vou estudar, vou começar do zero de novo. Olha só, não fiz o método, eu não segui certinho, que eu faço, né, um método lá específico de lançamento, não fiz certinho, fiz pela metade também, que está a falha. Então, a gente vai aprendendo nesse caminho. E eu vejo que eu passei por um deserto. O deserto acabou em dezembro ali, teve um dia que eu falei, meu Deus, me ajuda. Me manda, eu não posso mais ficar sozinha. Me manda alguma coisa, eu não sei o que fazer. Eu estava num desespero, assim, sabe? E aí eu falei, Deus, me ajuda. Pois, assim, eu falei às 10 horas, meio-dia, minha ajuda chegou. E aí foi onde eu consegui ter fôlego para respirar e sair. E assim, aí eu acho que eu saí daquele desertão que eu estava, assim, que parecia que nada dava certo, que era para mim desistir. Aí muita gente fala, pai e mãe, né? Pai e mãe não sabem esse negócio do digital. Acho que é falcatragem, né? Que não vai dar certo. Minha filha. Aí minha mãe falou assim, minha filha, a sobrinha de não sei quem está super bem, está ganhando 15 mil reais, ela é bem conhecida na cidade dela. Eu falei, mãe, coitada, você nem sabe, eu já ganho isso faz tempo, mãe. Mas não é só isso. Eu quero ir para o digital. Ela faz assim, ai, minha filha. Ela olha assim, não vai dar certo. E aí foi muito legal, porque eu tive uma sacada há um mês de envolver meu pai. Falei, pai, preciso de ajuda, eu não estou conseguindo equipe. Falei, pai, eu estou precisando de ajuda, tal. Eu pensei num sócio. Ele assim, minha filha, meu pai tem 78.
Falei, você. Aí ele olhou para mim assim. Eu falei, me ajuda. Aí eu envolvi meu pai. Só que é muito difícil. Hoje ele faz o meu tráfego no YouTube. Olha só. Ele faz a distribuição. Pode também, então? Ó, pessoal nessa Vou idade, um pouco mais dizer quem acima. pode mais, não pode compor Eu pensei equipe. em dar mais coisa para ele, mas aí eu dei o tráfego do Face e do YouTube, porque eu também faço tudo sozinho. Quantos anos ele tem? 78. Aí, ó. Aham. Eu vou dizer quem vai compor a equipe junto comigo. 78. Aí eu vi Caramba. que ele viu que era difícil. Só que ele ficou apaixonado pelo meu mentor. Apaixonado. Ele falou, nossa, minha filha, vamos fazer. Então foi legal, Legal, né? porque eu Entusiasta, consegui mostrar para ele esse mundo. Exato. E Quebrasse uma ele barreira tá dentro ali dele junto. mesmo. Então, ali a gente está curando um negócio de família, de dinheiro, né, de ver os filhos prosperarem. A gente está curando um negócio muito forte. E aí eu só dei o YouTube para ele porque ele não ia dar conta de todo o resto. Então eu falei, tudo bem, eu pensei que eu ia conseguir, né? Mas é muita coisa, é muito difícil. Esse meio digital precisa de ajuda, é muita coisa. E aí ele entrou comigo nessa. Então, eu já consigo a bênção do meu pai para isso. E para mim é muito bom, porque o meu YouTube era teia de aranha, eu não fazia nada no YouTube. E aí, porque ele está ali esperando toda sexta-feira para divulgar meus vídeos, para fazer meu tráfego, eu tenho que fazer os vídeos. E se ele não tivesse, eu ia estar procrastinando. Né? Então, foi muito bom, porque agora, assim, eu já vejo, meu Deus, a luzinha está chegando, Então, o que eu queria deixar aqui de mensagem, assim, né? Além de cuidar da sua saúde, da sua base, que eu falei tudo aí, né, vai buscar, né, ou o profissional vai estudar, não desistir, né? E assim, ó, você passa perrengue e você vê a minha casca, você não vê o meu bastidor. Ninguém está ali atrás comigo. Aqui eu estou contando, estou sendo bem vulnerável, estou mostrando, mas além do que eu mostrei, tem muito mais perrengue, né? E dá vontade de desistir, mas quando o negócio está aqui, você fala, não, mas eu tenho que fazer, porque está me chamando o negócio, né? Então, eu tenho certeza que eu vou prosperar nessa minha nova empreitada aí do digital, e eu tenho muito projeto bom para fazer no digital, ensinar nutricionista a não passar perrengue como eu passei. Então, eu tenho ideia de criar mentorias ou cursos para nutricionistas que estão começando, né? Porque eu errei muito, e esses erros... Mas estou aqui, ó, estou viva, sobrevivi, meu negócio foi um sucesso. E o sucesso não quer dizer só que você virou milionário e pôde se aposentar. Sucesso quer dizer que o negócio funcionou de acordo com aquilo que eu tinha na cabeça. Eu queria aquela equipe, eu queria... Né? Só que, no final, quem estava pedindo aquilo era o ego, porque não fazia mais sentido. E aí, nesse desenvolvimento aí que eu fui pesquisar, né, que fui buscar ajuda, eu não fui estudar. Eu falei, eu não tenho tempo para estudar sobre desenvolvimento humano. Eu vou... autoconhecimento meu. Eu vou buscar um terapeuta, né? Então, eu... fui humilde o suficiente para buscar uma terapia que, olha, eu precisava de ajuda porque eu queria mudar. E aí foi quando eu realmente percebi, entendi um pouco do que é o ego, do que é... E muita galera nosso ramo fica no ego, né? Não, fazer porque os outros, mas e você? Né? Então, eu acho que esse aprendizado foi muito importante para mim. Eu precisei viver esse deserto, essa perrengada toda, e soltar um pouco ali. O Arnold também fala isso. E eu falei, gente, o Arnold é que nem eu, né? Engraçado. Eu aprendi nesse processo a soltar, a parar de querer controlar tudo sozinha, ter controle. Aprendi a soltar, falar, cara, não tem controle sobre isso, solta. Na pandemia, eu acho que muita gente aprendeu isso, solta. E vão viver um dia atrás do outro. E aprendi a receber ajuda, porque eu ajudo todo mundo. Vou te ajudar, te ajudo. Mas eu não queria que os outros vissem, né, que eu estava... Né? Então, eu permiti ajuda. E ele fala muito isso. Gente, eu não cresci sozinho, porque ele é um cara muito querido. Você vê as pessoas... muita gente me ajudou, e ele recebeu ajuda. Então, isso é uma mensagem bem forte que eu deixo aqui para vocês. Né? Aceite ajuda, né? Porque a gente não está aqui sozinho. Sim. A gente está aqui para servir. O tal do propósito é isso, é servir. Como que eu posso servir ao outro? Mas também você precisa deixar esse serviço virar uma energia de troca. E eu aprendi muito isso. Se eu não tivesse passado esses perrengues, eu ia morrer. Não ia morrer porque eu me cuido, né? Assim, mas talvez eu ia virar eu ia explodir, ia acontecer alguma coisa ruim.
Luz, a gente já está com o tempo mais do que estourado, mas assim, fantástico. A gente poderia conversar muito tempo ainda. Uma última pergunta rapidinho para você. Blumenau é o teu destino realmente daqui por diante? Porque, querendo ou não, você vem para cá com o intuito, você passa uma transformação até na vida pessoal também. Tua família não está aqui, dá para ver claramente aqui. Que o teu perrengue ainda é maior, porque se virar sozinha, né, toda uma situação diferente de muitas outras pessoas que também passam, como nós todos, dificuldades, mas sem ninguém ainda por cima de confiança total, é muito mais difícil. Tu te enxergas aqui por diante permanecer na cidade? Como é que você vê nisso aí? Eu tenho muitas boas pessoas, até a família do meu ex-marido, quem eu considero minha família aqui, a quem eu posso recorrer, mas eu realmente, como eu te falei, sou bem camaleão e sempre fui. Não, vou para lá, tal. Essa minha mudança ali me mostrou que eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser, se eu sentir, né? Quero ir embora daqui de Blumenau. Eu ainda estou num sentimento difícil agora, assim, né? Eu não penso em ir embora, mas parece que veio alguma coisa para mim, assim, talvez não vou ficar sempre aqui, ou vou sair e volto. Então, eu estou meio não estou assim querendo sair, mas parece que está vindo alguma mensagem assim, e aí vem aquele negócio de soltar, né? Eu falo, não vou fazer coisas sem pensar. A hora que o sinal vier para mim, e vem, né, gente? Vem, o sinal vem. Estou jogando na mão de Deus, me mostra. A hora que o sinal vier, eu vou. Né? Então, eu não vou ter medo de ir, porque eu já perdi o medo lá quando eu fechei o meu negócio. Então, eu vou. Mas eu amo Blumenau. Blumenau é uma cidade incrível, a região é incrível, a segurança é outro nível. É um negócio assim, é um mundinho à parte mesmo, né? E eu fui muito querida aqui e muito bem recebida. E muitas pessoas falam, a gente não consegue entrar, porque aqui tem muitos grupinhos, né? Os grupos e tal. Mas eu nunca percebi isso aqui. Para mim é muito agradável. Sou e fui muito feliz aqui em Blumenau. Então não tenho muita resposta para isso. É deixar a vida levar. Edinho, fantástico. Eu acho que o nosso tempo aí estourou porque exatamente é nítido assim. Primeiro, o carisma dela, a honestidade, a transparência. Abriu tantas situações das quais nem precisaria ter entrado, mas, por outro lado, mostra quem é, a verdade absoluta acima de tudo, o conhecimento fantástico. Foi um prazer, acima de tudo, muito, muito significativo, porque mostra exatamente o que as pessoas querem assistir do outro lado. A autenticidade, aliada à capacidade que ela tem profissional, só fazem dela essa pessoa de sucesso que ela é e vai continuar seguindo adiante com muito, muito, muito brilhantismo, com certeza. Com certeza. Foi uma aula, né? Tanto de nutrição como de empreendedorismo, como de dedicação e perseverança, né? De buscar o que pretende, enfim. Então, fantástico ter a Heloísa conosco. Mais um episódio aí que a gente traz conteúdo para você. E esse conteúdo ele é patrocinado pelo Sebrae. Você pensa em empreender, procura o Sebrae, aprende lá com eles a fazer um plano de negócio, aprende a fazer o custo do seu produto, faz o Empretec, enfim, são mais variadas ferramentas lá para te auxiliar e estão lá para fazer você chegar ainda mais longe. Então, @SebraeSC. E também está conosco a Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. @Melhores Imóveis BNU. É isso, Sheila? É isso aí. Dê também meu agradecimento ao Elo. Muito obrigado pela aula de hoje. E dizer que você que está aí acompanhando no YouTube, você também encontra esse conteúdo em qualquer plataforma de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Escolha o seu favorito e nos acompanhe aonde você estiver. E também siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo e ficar por dentro aí de todas as novidades que estão chegando aqui no Topo. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. Eluz Carneiro, quero agradecer muito a tua presença. Você tem um carisma fantástico. Acho que foi um prazer, de fato, assim, a gente ficaria horas aqui conversando. Teríamos muito mais coisas a abordar, mas eu acho que deu para perceber a pessoa que você é. E que Papai do Céu possa te abençoar. Isso que eu posso desejar a você, da nossa equipe, que a gente possa te aplaudir muito ainda no teu sucesso, na tua persistência, na tua resiliência, toda a vontade que é nítida no seu rosto de você querer fazer diferente. E nós aqui estamos para poder mostrar um pouquinho desses bons talentos e incentivar, se pudermos te auxiliar desta forma, a você seguir adiante e continuar aí orgulhando a nossa cidade por você estar aqui em especial. Então, muito obrigado. Câmera e microfone para as tuas considerações finais e a tua despedida. Que legal.
Agradeço também, né, todo o carinho, todo o apoio. Já é mais uma rede de contatos aqui em Blumenau, né? A hora que precisar eu já sei pedir ajuda. Prazer. E foi um prazer assim contar um pouquinho mais, né, de tudo que eu gosto de falar, né, que é estimular realmente a gente a buscar o nosso desenvolvimento, ser cada dia melhor e principalmente cuidar do nosso bem maior, que é a nossa saúde. Espero que você tenha gostado e que numa próxima a gente venha com mais coisa aí para a gente contar, né? Talvez até contar um pouquinho mais do meu sucesso no pós aqui, né? Um abraço, um beijão grande. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. É isso, muito obrigado. A você também, nossos agradecimentos mais uma vez pela participação, pela parceria, por estar sempre conosco. Vem novidades grandes no Topo, novidades muito especiais. Estamos indo aí para a 3ª temporada, vai vir muita coisa boa mesmo, você vai se surpreender. Então fica ligadinho conosco, são novidades muito especiais, preparadas com muito carinho e que é para você, a razão maior da nossa existência, estejamos juntos, estejamos no topo e desta forma fazendo uma sociedade cada vez melhor, com a boa informação, com as boas práticas, com as pessoas que são referência e que auxiliam aí, evidentemente, com essas informações a melhorar o seu dia a dia. Então até o próximo episódio, com mais convidados muito especiais e com a sua audiência tudo se torna ainda melhor. Um grande abraço a todos e até lá.